Fala pessoal, tudo na paz? Vamos começar aqui mais um tutorial de Figma. Vamos aqui criar uma arte para pizzaria. Depois de 50 anos aí sem vídeo, decidi trazer aqui um criativo bem simples, mas ao mesmo tempo quero passar para vocês aqui algumas técnicas e independente do software que você utiliza para trabalhar, você vai conseguir aplicar, certo? Porque o intuito aqui é ensinar vocês a forma de construir a arte, não só o programa. Vamos começar aqui pelo fundo. Já temos aqui a nossa frame no tamanho de feed do Instagram, beleza? Então vamos preencher aqui com um quadrado. Vamos preencher aqui com o fundo com esse quadrado. Aqui vou adicionar aqui o nome para deixar tudo bem organizado. Vou colocar aqui fundo e vou arrastar ele aqui para dentro da frame. Ele está nessa cor aqui. O fundo que a gente vai estar trabalhando vai ser o vermelho. Já tenho esse vermelho aqui. Vou colocar aqui um vermelhinho um pouco escuro. Pronto. E vamos agora puxar alguns elementos. Então, eu gerei aqui com inteligência artificial esse bonequinho. Vamos aumentar ele aqui um pouquinho. Só ajustar aqui para ele ficar com um tamanho mais próximo. Essa primeira parte vai ser mais uma blocagem, onde a gente vai decidir onde vamos adicionar os elementos. E depois a gente vai para a parte mais detalhista. Vamos deixar a arte mais bonita. Então, por enquanto eu vou deixar esse bonequinho aqui. Vou puxar essa pizza para cá. Vou aumentar um pouco. Aqui assim. Pegar o bonequinho e aumentar mais para cá. Quero que essa pizza esteja atrás do boneco. Então vamos arrastar para baixo aqui nas camadas. E agora vamos trabalhar o texto, né? A nossa copy, a nossa chamada. Beleza? Então a copy eu já tenho ela separada aqui, que é hoje é dia de pizza. Então vamos adicionar ela aqui em cima. Colocar aqui primeiro. Hoje é dia. Essa fonte aqui eu já estava trabalhando com ela, por isso que ela já está salva aqui. Ela é essa aqui, a Blockly Grunge. Vou só diminuir aqui o tamanho dela. Ela já vai ficar nessa cor aqui, branca. Vou duplicar e vou colocar aqui o nome pizza. Pizza. Esse nome pizza, eu vou colocar a cor dele em amarelo. Só achar aqui um amarelo que case bem. Esse aqui. E vamos aumentar o tamanho. Essa parte aqui a gente vai fazer vários testes para ver onde se encaixa melhor, beleza? Só adicionar aqui uma exclamação. E vou colocar esse texto aqui atrás de tudo, até atrás do boneco também. E atrás da pizza, dessa pizza, para ficar como se ela tivesse atrás mesmo. Arrastar um pouquinho para cá. Esse textinho aqui eu vou diminuir ele mais um pouco. E baixar um pouquinho mais para cá. Vou ajustar um pouquinho o boneco. Sim. E por enquanto, desse jeito aqui tá bom. Agora, eu vou adicionar aqui o preço. Né? O preço, tem que ter o preço. Adicionar aqui embaixo da pizza. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vou adicionar um shape aqui nessa parte do quadrado. E vou botar aqui assim. Vou arredondar um pouquinho essa borda. Sim.
E vou também colocar ela embaixo da camada da pizza. Pronto. Esse shape, eu vou colocar ali um branco meio acinzentado. Sim. E agora vamos adicionar o preço. Eu vou só duplicar aqui esse texto aqui de cima e vou colocar a partir de e vou colocar ele numa corzinha mais escura. E também vou alterar a fonte. Vou colocar aqui essa Canite. Canite é a fonte que eu já tinha utilizado. Escrevi errado aqui, vou só corrigir a partir de. Vamos trazer para cá. E vamos diminuir um pouco. Vou ajustar aqui para que ele seja centralizado, o alinhamento. E agora vamos adicionar o preço. Vou só duplicar aqui. Vamos voltar a utilizar essa Blockly. Então, aqui ó. Blocking Grange. E vamos adicionar um preço aqui qualquer. Vou colocar aqui R$ 47,90. E vamos aqui nas configurações. Pronto. No caso aqui é a Blockly. É a Blockly normal, não é essa que tem esses furinhos. Beleza? Então, só aumentar aqui um pouco. Botar um pouco para cá. E vou adicionar aqui o símbolo do real, né? Sim. Diminuir um pouco. Puxar para cá. Que ele fique alinhado. Aumentar mais um pouco. E vamos centralizar aqui dentro desse shape. Posso diminuir um pouco se a partir para ficar como se fosse um bloquinho só. Acredito que está centralizado. E vamos só mudar a cor aqui para vermelho. Já tem a cor salva. E a arte está ganhando forma. Vou só ver se está tudo centralizadinho aqui na arte. Tanto em cima como embaixo. Vou só levantar mais um pouco que ainda a gente vai adicionar uma informação de rodapé. Beleza? Agora, vamos adicionar aqui um número para contato, bem simples. Vamos só copiar esse mesmo texto aqui e adicionar uma chamada. Faça o seu pedido. Pronto. Vou diminuir um pouco. E só deixar essa fonte um pouco mais grossa. Acho que semi-bold tá bom. Vou mudar ela para branco. Branco. E vamos adicionar também um número. Copiar esse número aqui. Vou colocar ele branco por enquanto. Colocar aqui um número qualquer. 9999999 e 1, 2, 3, 4. Pronto. Vou diminuir um pouco. Pronto. Aumentar aqui um pouco só o espaçamento, deixar zerado. E por enquanto é isso. Qualquer coisa a gente ajusta mais na frente, na finalização. Vou só alinhar aqui ao centro. Esse aqui também vou alinhar ao centro.
E agora vamos só adicionar um shapezinho atrás desses contatos. Vou adicionar aqui um quadrado. E puxar um pouquinho para cá. Centralizar. E vou colocar aqui abaixo do faça seu pedido. Vou arredondar um pouco essas bordas. Deixar 10. Vou copiar esse texto. Perdão, copiar aqui esse shape. E colocar ele aqui abaixo do número. Só que aqui eu vou aumentar um pouco. Não tanto, né, meu amigo? Sim. Colocar abaixo desse retângulozinho menor. Esse aqui eu vou deixar amarelo. O número eu vou colocar vermelho. Vou dar só um zoom aqui para a gente enxergar melhor como é que tá o alinhamento. Isso aqui eu vou baixar mais. Aqui eu vou ajustar como se fosse centralizado no de cima. E aqui eu vou aumentar um pouco. Um pouquinho só. Esse de cima, esse shape, eu vou colocar ele vermelho. Um vermelho um pouquinho mais claro só. A gente vai ter outro elemento atrás para dar o contraste. Por enquanto eu vou deixar assim. Por enquanto tá certo. Agora, vamos começar mais a parte de detalhamento. Deixar aqui a arte mais bonita, beleza? Vou só agrupar esses elementos aqui para ficar mais organizado aqui nossas camadas. Ctrl G. Subo aqui. Vou agrupar esses aqui. Agora vamos começar a dar uma trabalhada melhor nesse fundo. Então, vamos dar uma corzinha mais e alguns detalhes. O que eu vou fazer? Vou pegar esse nome aqui, pizza. Vou duplicar ele, segurando o Alt e arrastando para o lado. Com ele clicado, eu vou aqui com o botão direito e vou aqui em Flatten. Por que que eu fiz isso? Para que ele se transforme em uma forma, porque senão ele vai ficar editável. Então eu só quero que ele vire um elemento. Agora segurando o Alt eu vou aumentar ele bastante. Vou arrastar ele para cá e vou diminuir ele um pouco. Vou colocar ele bem aqui. E aqui tá bom por enquanto. Agora vamos adicionar como se fosse uma base para esse boneco, um chão, né? Porque aqui ele tá flutuando, eu não quero isso. Como é que eu vou fazer isso? Vou apenas adicionar aqui uma barra, né? Um shape branco, para que dê uma sensação que ele está em cima de algo, beleza? Coisa simples. Só cortar aqui, botar abaixo do boneco. Tá bom, vou só aumentar ele mais um pouco. Nossos shapes, botar para cá. Vamos subir mais um pouco essa informação aqui do preço. Que a gente pode aumentar um pouco esse pizza. Puxar ele um pouco mais para o lado. Sim. E subir ele só um pouquinho. Pronto. Agora vamos adicionar aqui mais outro elementozinho para dar uma quebra nesse branco. Só colocar ele aqui para dentro. Boneco aqui. Só um pequeno shape para que ele dê uma quebradazinha aqui. Eu vou colocar ele vermelho.
só para fazer um pequeno rodapé. Então, um pouco mais para baixo. Essa barra eu vou descer um pouquinho. Vamos aqui colocar uma textura nesse fundo. Então já deixei separado aqui essa imagem de um restaurante fictício. Não precisa ser exatamente uma pizzaria, porque a gente vai usar ele bem desfocado e bem diferente. Só aumentar um pouco aqui. Acho que puxando para o lado de cá fica bom. Vou só renomear aqui para textura fundo. E vamos colocar ele aqui acima da nossa camada vermelha do fundo. Aqui nessas propriedades, vamos tirar essa saturação nessa opção aqui. Aumentar um pouco a exposição, que eu quero usar ele só como se fosse uma textura, coisa simples. Só para não deixar o fundo vermelhão chapado, beleza? Agora, vamos só mudar aqui nosso Blend Mode para Multiply, Color Burn. Vamos ver aqui qual que vai ficar melhor. Soft Light e tal. Pronto, vou deixar assim por enquanto. Só vou adicionar aqui um efeito para desfocar essa camada. Venho aqui e selecionar a parte de Layer Blur. Vou aumentar um pouco. E ele saiu lá o efeito que eu tinha colocado. Então venho aqui nessa gotinha e mudo para cá novamente. Screen, Overlay. Dessa forma tá bom por enquanto. Já deu aqui uma profundidade, um efeito mais legal. Deixa eu arrastar essa camada do texto aqui para baixo para ver se fica melhor. Tal. Assim tá bom por enquanto. Vamos adicionar aqui alguns pontos de luz para dar um destaque maior nessas partes aqui. Então, vamos fazer isso como? Vou selecionar aqui a parte do shape, venho nessa setinha aqui e vou selecionar um elipse, que eu quero como se fosse uma luz circular, né? Então, aqui ele tá cinza, vamos mudar para esse amarelo, vou deixar um pouco laranja para ficar um pouco diferente. Venho aqui nos efeitos e vou adicionar também um Layer Blur também. E vamos aumentar bastante para que ele fique bem esfumaçado. Nesse tutorial aqui eu não estou me aprofundando nesses termos tão básicos, beleza? Já estou passando direto por algumas coisas, porque tem outros vídeos no canal que ensina algumas partes mais detalhadas sobre o programa. Então, recomendo que você assista para que você entenda, porque algumas coisas aqui eu já estou passando mais rápido, tranquilo? Então, vou adicionar essa luz aqui em cima do boneco e vou aqui na gotinha mudar o Blend Mode. Então, vou deixar aqui Screen, ficou bem bacana, ó, já tem uma luzinha legal aqui. Vou só arrastar um pouco para cá e vou diminuir para não deixar tão forte. Talvez eu mudar aqui o Blend para fique um efeito de luz mais realista. Assim, vou diminuir um pouco a opacidade. Só assim, tá bom? Vou adicionar de outro lado, segura e arrasta para cá. Adicionar aqui assim e puxar para cá. Só que eu vou diminuir mais ainda, só um pequeno detalhe. Beleza? Agora, vamos só adicionar aqui como se fosse uma pequena vinheta aqui embaixo, só para dar uma escurecida nessa parte aqui. Então, vamos fazer da mesma forma de sempre. Então, vou selecionar aqui um shape, vou criar um shape preto.
pretão mesmo, total. E vamos adicionar novamente um desfoque. Só quero ele como se fosse uma sombra bem espalhadona. Vamos aumentar para cá e dar uma esticada bem. Vou dar uma rotacionada um pouco e vou adicionar ela lá embaixo. No caso, em cima do boneco, e arrasto ela bem para cá assim. Vou diminuir essa opacidade, deixar só um pouquinho. Diminuir, arrastar para cá. Tranquilo? Por enquanto eu vou deixar dessa forma. Agora vamos adicionar algum elemento aqui para dar uma preenchida nessa parte. Eu sempre gosto de estar adicionando uma camada em desfoque para dar uma profundidade melhor na arte, tranquilo? Então já deixei separado aqui essa fatia de pizza. Vou aumentar ela aqui bastante já. E vou colocar ela bem aqui assim. Vou puxar ela lá para baixo, para essa camada aqui. Aqui para cima. Não, vou colocar aqui em cima dessa parte aqui. Pronto. Ajustei. Agora vou adicionar novamente um desfoque. Quero que ela fique bem fora de visão de detalhes, só para dar um complemento. Vou rotacionar um pouco para cá. E agora vou duplicar essa camada. Vou aqui virar ela ao contrário. E vou colocar ela aqui em cima, pegando um pouquinho em cima do chapéu do nosso pizzaiolo. Já estamos encaminhando para aqui para finalizar essa arte. Agora vamos só mexer em algumas coisinhas, detalhes em pequeno, mas que acredito que faz bastante diferença, beleza? Vou só mudar esse negocinho um pouco mais para cá. Assim. Vou duplicar ele e botar um pouco em cima dessa pizza aqui. Aqui assim. Um pouquinho pra cá, só para deixar essa parte da pizza um pouco mais escura. Agora vamos dar só uma pequena trabalhada na imagem dessa pizza aqui. Dar um pouco mais de textura, alterar um pouco a luminosidade dela. Então a gente vai utilizar esse plugin aqui, que é o Photopea, como se fosse um pequeno Photoshop dentro do Figma, uma extensão na verdade. A gente vem aqui em filtro, Camera Raw, e vamos mudar aqui algumas propriedades. A gente poderia fazer também pelo próprio Figma direto, mas aqui eu gosto porque tem uma funçãozinha a mais. Então, aqui a gente vai mudar só um pouquinho a claridade, ó. Você arrasta para cá, um pouco de textura, um pouco de vibração. Vamos aqui para cima, aumentar um tiquinho a exposição, as sombras. Vamos só arrastar um pouco para cá. E aqui tá bom. A gente vem em aceitar, Ctrl S para salvar, fecha. E aqui a nossa imagem já está um pouquinho mais tratada. A gente também pode fazer isso com o nosso bonequinho aqui. Vamos aqui novamente no Photopea. E vamos novamente aqui em Camera Raw. E aqui a gente pode mexer um pouco nessas configurações. Eu vou tirar só um pouquinho do preto. Adicionar aqui um pouco de claridade. Um pouco de textura. E aumentar um pouquinho a vibração dele aqui. Acredito que assim tá bom. Ctrl S para salvar. Fechar aqui. E aqui ele já deu uma pequena mudada. Agora vamos só fazer alguns ajustes finos, ver se está tudo alinhado, ver se está tudo no tamanho correto, tranquilo? Vou só puxar um pouquinho essa pizza para cá. Vou ajeitar mais um pouco essa partezinha aqui.
Posso aumentar um pouco esse shape. Um pouquinho assim. Um pouquinho mais para os lados e descer só um pouquinho. Vamos pegar o texto. Pegar isso tudo. Arrastar aqui para o lado. Para deixar tudo bem centralizado. Pegar esse shape aqui. Levantar um pouco. Esse shape aqui eu vou deixar o vermelho um pouco mais escuro. Ou mais claro. Vou deixar da forma que está mesmo. Então a gente pode finalizar por aqui. Acredito que por essa aula aqui já deu para pegar algumas coisas. Claro que você trabalhando em uma arte real, de um cliente real, você vai prestar mais atenção aos detalhes, colocar mais coisas da forma que você achar melhor. Então, a gente vai ficar por aqui. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Qualquer sugestão pode deixar aí nos comentários que eu vou estar olhando, respondendo. E é isso. Fique com Deus e até mais.